poucos dias atrás nós comentamos e falamos a respeito de como Deus faz uma comparação com o seu povo, o povo de Israel que morava no Egito, e era ali escravizado por Faraó. E dali eles saíram e atravessaram o Mar Vermelho, Deus abriu o mar e eles atravessaram. Nós, estudando a palavra, descobrimos que aquilo era uma representação do batismo nas águas. Então, saindo do outro lado, eles precisavam agora atravessar um deserto. E essa caminhada levava 40 dias. Sim, poderia levar 40 dias. E eles, então, chegariam a Canaã, a terra prometida. Entre a saída da escravidão, que para nós ali representa a conversão e o batismo nas águas, e a terra prometida, que para nós representa a vida vitoriosa do cristão, quando o cristão está vivendo o centro da vontade de Deus, entre a escravidão do Egito e o centro da vontade de Deus, Canaã, ali no meio existia um lugar chamado deserto. Deserto. E o que é esse deserto? Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu lembro que esses nomes que citamos, como por exemplo o Egito, eles são uma figura daquilo que esses países representavam naqueles dias. Nos dias de hoje não temos nada contra eles, amém? Glória a Deus, aleluia. E eu leio novamente o mesmo texto que se encontra em 1 de Paulo aos Coríntios 10, 2 até o 12, 1 Coríntios 10, do 2 até o 12, aonde diz assim: em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más como eles fizeram. E aí vem algumas advertências dos erros que esse povo cometeu. Não sejam idólatras como alguns deles foram, como está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num dia só morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Meu Deus! Olha só que interessante. Daquela galera toda que se converteu, 2 chegaram no destino. Misericórdia. Daquele povo todo, que foi ali simbolicamente batizado, quando o Mar Vermelho se abriu, 2 conseguiram atravessar o deserto e chegar na Terra Prometida. Josué e Caleb. Aí talvez você esteja imaginando: pastor, se a saída do Egito e a passagem do mar representa a conversão, e Canaã representa a vida do cristão vitorioso, então só 2 foram para o céu e o resto foi para o inferno? Não. Não. Por exemplo, Moisés foi para o céu. E Moisés não entrou na terra da promessa. O ponto que eu quero trazer para você nessa noite é que é possível ser um cristão que vai morar no céu e não estar agradando a Deus. Que é possível ser um cristão que vai morar no céu, mas aqui na terra não está vivendo e desfrutando tudo aquilo que Deus tem para você. Está conseguindo entender? Entende? Uma coisa é você ir para o céu. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. E agora o que você está esperando? Levante-se, seja batizado, invocando o nome dele, etc, etc. Ok. Mas o desejo de Deus, além de nos salvar, é que aqui na terra nós venhamos a experimentar uma
transformação nas nossas vidas. E que essa transformação nas nossas vidas, além de simplesmente nos conduzir à terra que manda leite e mel, mas que essa transformação seja útil para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Que através dessa mudança que nós estamos vivendo e através de nós transparecermos a imagem e semelhança de Cristo, outras pessoas venham a conhecer Jesus através das nossas vidas. Amém? Essa é a ideia. Por isso, eu quero falar um pouco de pessoas que se converteram, mas que não chegaram em Canaã, não chegaram na terra prometida, não estão vivendo no centro da vontade de Deus. E quando eles saíram e se depararam com o deserto, sabe, meu irmão, eu intitulei, a mensagem de Dubai Church, porque algumas, Dubai, se você já viu na TV, nada contra, um dia a gente pode dar um passeio lá, nunca fui, tenho vontade de conhecer, mas é uma cidade que foi construída no deserto. Era um deserto, você olha fotos de antes e depois, e hoje é uma grande cidade, uma cidade edificada no deserto. Trouxe isso só como uma figura para que você entenda. Porque aqueles irmãos, aquelas irmãs que saíram do Egito, eles estavam muito mais interessados, se fosse possível, a construir casas no deserto do que a chegar em Canaã. Eu queria que você entendesse que há um lugar de transição e que a nossa morada não é aqui. Nós estamos caminhando na direção de um objetivo maior. E cada vez que nós fixamos os olhos nas coisas comuns do dia a dia e esquecemos desse propósito maior, nós estamos edificando casas no deserto. E quem sabe, grandes cidades no deserto. Quem sabe, muitos cristãos aí, Brasil afora, estão construindo uma verdadeira Dubai Church. Porque não é em Canaã. Não é no lugar dos sonhos de Deus, mas é no deserto, que era para ser apenas um lugar de transição. Amém, queridos? Só de forma alegórica. Pessoas que têm se convertido, tentado construir verdadeiros paraísos na terra. Tentado construir no meio dos desertos da vida, mas fora do centro da vontade de Deus. Tudo aquilo que aqueles hebreus fizessem no deserto seria temporário. Porque o objetivo da vida de Deus para eles é que eles chegassem em Canaã. E uma pessoa assim tão adaptada ao deserto, uma pessoa assim que gosta de morar no deserto da vida, essa pessoa, em certo sentido, pode até ser que o diabo não ache mais ela uma ameaça. E quem sabe, vendo que ela não é uma ameaça, não fique preocupado em atacar ela tanto assim, afinal de contas, ela não está fazendo nada. Muito obrigado, Deus. E o primeiro ponto dessa mensagem é: quem não tira a pedra, não vê Lázaro. Se você não conhece a história da ressurreição de Lázaro, ele era um amigo de Jesus, morreu, depois de 4 dias sepultado, Jesus chega até lá e pede que removam a pedra que tapava a entrada da caverna onde ele estava sepultado. Os familiares ficam pesarosos daquilo, porque ficam pensando, vai abrir, vai sair um fedor, e Jesus diz, tirem a pedra. Então eles tiram a pedra, e Jesus ressuscita o morto. Se eles não tivessem tirado a pedra, por medo do fedor, eles não teriam visto a ressurreição de Lázaro. João 11:39 diz, tirem a pedra, disse Marta, irmã do Senhor. Senhor, já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Para que aconteça o milagre, é preciso expor a vergonha. Para que aconteça o milagre, a cura, a restauração, é preciso primeiro exibir o problema. Porque se você, com vergonha, não expõe um problema, como você espera que se chegue à cura? É preciso reconhecer as lutas, é preciso reconhecer as dificuldades, é preciso abrir o coração para que inicie, então, esse processo de restauração. Amém? Esse é o objetivo
do deserto antes de Canaã. Eles saíram do Egito. O Egito não tinha saído de dentro deles. Eles saíram da escravidão. A escravidão não tinha saído de dentro deles. Então aqueles 40 dias de caminhada pelo deserto deveria ser um tempo para purificá-los, para que quando chegassem em Canaã, fossem livres para viver a vontade de Deus. Mas aqueles 40 dias se prolongaram e se transformaram em 40 anos, porque eles estavam livres por fora e continuavam presos por dentro. Eles não eram mais do mundo, mas o mundo ainda estava dentro deles, com as mesmas vontades, os mesmos gostos, as mesmas carnalidades, os mesmos desejos e, quem sabe, os mesmos pecados que eles tinham antes lá no Egito. Deserto é o lugar onde Deus vai transformar a lagarta em borboleta, meu querido. Deserto não é o lugar para nós morarmos, amém? Muitas pessoas, elas resolveram um problema, e que bom que resolveram, porque é o principal. Resolveram o problema do pecado, e com isso não vão mais para o inferno. Como elas resolveram o problema do pecado? Elas confessaram seus pecados, elas pediram perdão a Jesus, e elas reconheceram que Jesus é Senhor e Salvador, e elas estão salvas. Mas elas esqueceram que elas precisam ter o seu caráter tratado. Elas esqueceram que elas precisam se relacionar com o Espírito para gerar um fruto. Elas esqueceram que, assim como o ferro com ferro se afia, assim é o homem com o seu igual. Elas esqueceram que precisam disso, igreja, onde nós ajudamos uns aos outros a sermos transformados. Resolveram um problema, glória a Deus. Vão morar no céu, glória a Deus, isso é o principal. Mas quantos poderiam ir morar no céu junto com elas, se elas chegassem em Canaã? Você está me entendendo, querido? Quem sai do Egito, mas o Egito não sai dentro de si, não vai conseguir enxergar em Canaã, vai no máximo construir um novo Cairo do outro lado do Mar Vermelho. Se o evangelho ele não continua gerando transformação na sua vida, é porque você não está vivendo ainda o evangelho de uma forma completa. E aí o segundo ponto dessa mensagem, a Bíblia deixa muito claro. Está lá em Provérbios 16, 18. Eu vou ler na versão Almeida, revista atualizada, que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito antecede a queda. Soberba precede a ruína, altivez de espírito antecede a queda. Às vezes, quando pensamos em soberba, orgulho, altivez, a gente pensa em, sei lá, no Xi Jinping, no Hitler, sei lá em quem. Pensa em pessoas assim, entre aspas, poderosas desse mundo. Mas muitas vezes esses sentimentos podem estar no seu ou no meu coração. E como a gente costuma dizer aqui, né, o nariz empinado de hoje é o nariz quebrado de amanhã. Porque Deus, ele é inimigo desse tipo de coisa. Quer ver? Vamos fazer uma análise. Se porventura nós não estamos sendo afetados com isso. Porque é o orgulho, é a soberba, é a altivez que faz a gente construir a Dubai no deserto em vez de caminhar na direção de Canaã. Pastor, por que você pegou logo Dubai? Aquela cidade é maravilhosa, por isso mesmo. Porque dá para viver uma vida maravilhosa sem estar no centro da vontade de Deus. Uma vida linda, uma vida cheia de luxo, uma vida gostosa, uma vida maravilhosa. Mas uma vida que nunca te preenche por completo, porque aquele que te criou é que sabe o tamanho do buraco que tem dentro do teu coração. Porque dentro do teu coração, já dissemos isso, só existe uma chave que vira, que fecha e que faz engrenar de fato. Só há uma chave que se encaixa no teu coração e é a chave de cruz. Porque essa é a chave mestra do coração humano. Que quando o coração do homem é guiado pelo Senhor que criou o homem, aí de fato ele é transformado, amém? Em primeiro lugar é o casamento. Vou citar 4 áreas para simplificar tudo. A pessoa às vezes se converteu, mas ela já era casada. E tinha dificuldades no seu casamento. E tinha problemas no seu casamento. E tinha lutas no seu casamento. E agora que ela atravessou o Mar Vermelho para o outro lado, o que acontece? Ela aprende a fingir. Triste realidade. Ela não continua caminhando na direção de Canaã. O que seria isso? Um casamento restaurado. Uma mulher e um marido que aprendem a respeitar um ao outro.
cuidar um do outro, amar um ao outro. Não, eles aprendem a fingir bem. Constrói uma cidade no deserto. Então, quando os outros olham, e agora, se você olhar para os irmãozinhos ao seu redor, vai estar todo mundo bonito, sorrindo, talvez até cutucando assim, sorrir para não pensar que a gente. E isso é triste. Porque pode até ser bonito por fora, mas não é Canaã. Não é o que Deus tem para você. Pastor, mas você não estava falando de orgulho? Por que está falando de casamento? Porque o orgulho atrapalha o casamento. Casamentos falidos que a pessoa decide continuar atuando para não passar vergonha. Empurrando com a barriga. Afinal de contas, o que vão pensar de mim se descobrirem que meu casamento está com problema? Olha, o que vão pensar de você? Eu não sei, mas se continuar desse jeito, você corre sérios riscos. Ou de se divorciar, ou de entrar numa depressão. Se você não tirar a pedra, Lázaro não vai ressuscitar, não. Sabe? Quando eu tinha 18 anos, eu tive uma micose numa região a qual não vou me referir, e aquilo me trouxe muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha daquilo e eu não quis procurar ajuda. Eu morava sozinho em outro estado, longe de todo mundo, eu fiquei com vergonha. E eu tive uma ideia genial. Cada culto eu estou largando uma pérola aqui, né? Uma ideia. Eu nasci para ser cientista, eu acho. Eu tive uma ideia genial. Fui no mercado, comprei pinho-sol. Fiz uma lavagem com pinho-sol. Eu acho que foi da minha vida inteira um dos dias que eu mais senti dor. Você não tem ideia, você não tem ideia. Eu tinha vontade de arrancar minha pele. Porque a dor foi um negócio, e eu pensei então, não, mas um banhozinho agora resolve. E quando eu liguei o chuveiro, aquela água meio morna, estragou o resto. Ainda bem que eu morava sozinho, porque eu urrava de dor. Porque o meu orgulho, travestido de vergonha, me impedia de expor minha fraqueza. Me impedia, mas quem não remove pedra, não vê Lázaro vir para fora, meu querido. Então, muito envergonhado, meio sem saber o que fazer, eu comentei com um discípulo meu do trágico caso. E ele disse, não, mas meus pais têm uma farmácia, não te preocupa. Eu falo com a minha mãe, ninguém vai ficar sabendo, eu vou trazer um remédio para ti. E assim muitas pessoas fazem com diversas áreas da sua vida. Por vergonha, que na verdade é um orgulho fantasiado, né? Estão com vergonha de contar para alguém, mas na verdade é orgulho. O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Ai, não vou mais deixar eu ser líder de célula. Ai, o que vão fazer de mim? Daí, aquele orgulho. Fico jogando pinho-sol em cima. E aí dói mais, irmão. Se eu tivesse me exposto, no sentido de procurado ajuda com a pessoa certa, podia ter ido na própria farmácia, estou com esse problema, aqui que eu tenho algum remédio, ou no médico, teria doído menos. E às vezes as pessoas vão levando, vão empurrando o problema com a barriga, vão deixando para depois, e tentam, são muito criativos para tentar achar ajuda. Porque sendo cristãos, não têm coragem de abrir seus problemas com os irmãos, abrem com às vezes alguém de fora, que dá um conselho bizarro, e tentam colocar aquilo em prática. E dói. E não cura. Você está entendendo? Porque a gente precisa mais sinceridade do que falsidade. Gosto muito daquela expressão do pastor Lucão, que ele fala assim, a igreja tem que ser o chão macio. Se a gente cair, não vai machucar. Tem que ser aquele lugar onde a gente pelo menos, olha, meu Deus do céu, a gente pelo menos tenha, sei lá, no mínimo umas 5 pessoas que a gente possa confiar. Graças a Deus eu tenho mais aqui, graças a Deus. Mas pelo menos umas 5 pessoas você tem que ter que você possa confiar. Que vai ajudar você. Para você não precisar recorrer ao desinfetante. Amém? Vai por mim, dói mais. A soberba precede a ruína. Fórmula para resolver casamento? Deixa de ser soberbo. Claro que tem muita coisa que não depende só de você. Então talvez ele precise deixar de ser soberbo, ela precise deixar. Mas entenda, você não sabe tudo. Novidade essa para ti?
Você não sabe tudo. Você não leu todos os livros sobre isso, você não tentou de tudo. E, sinceramente, existem pessoas que provavelmente, certamente, sabem mais do assunto do que você. E aí você, por vergonha, não procura ajuda. Ah, que bonitinho, hein? Meu Deus. Medo de tirar a pedra. O que vão pensar de nós se buscar ajuda? É muito melhor você abrir o jogo e buscar ajuda do que ficar com esse casamento para inglês ver, todo baqueado, correndo risco de se estrepar de vez. Procure ajuda. Procure ajuda. Amém? Pastor, mais uma vez eu procurei ajuda e falharam comigo. Escolhe alguém melhorzinho dessa vez. Pastor, mas eu procurei ajuda e falharam comigo, mas Jesus não falhou. Amém? Jesus não falhou, eu te garanto isso. Problema no casamento, quantos livros você já leu sobre casamento? Pastor, tem livro que fala sobre isso? Tem. Quantas pregações você já ouviu sobre o assunto? Você já se aconselhou com o discipulador, com o líder de célula, com algum pastor, sei lá? Pastor, eu já me aconselhei com um, mas não resolveu. Meu filho, mas às vezes tu não vai no médico com um problema e ele te passa para outro? Não tem? Por que você acha que na igreja um vai te ajudar a resolver tudo? O corpo de Cristo é corpo porque um sozinho não manifesta o Cristo inteiro. E realmente, às vezes, uma só pessoa não consegue te ajudar em tudo que você precisa. De repente, mais alguém te ajuda e você, quando vê, o Senhor, através dessas pessoas, manifesta a cura na sua vida. O orgulho é como se fosse uma grande mão no qual se esconde a chave para a tua cura. Quando você abrir a mão do orgulho, você vai ver a chave para a tua restauração. Essa é uma área. Outra área ligada com essa. Sexualidade. A maioria dos cristãos, infelizmente, vive uma vida sexual frustrada. E meu irmão, com todo respeito, o cristão, a igreja deve ser o povo que mais faz amor no mundo. Deveria ser. Deveria ser. Olha só. Quem inventou foi Deus e Ele é teu pai. Ah, a galera se entrega, né? É brincadeira, né? Não consegue. Olha só, nós combatemos, e combatemos com razão, nós combatemos a promiscuidade, nós estimulamos a castidade dos jovens. Mas não sei se você já viu aquelas obras, às vezes, que saem na internet, que os caras fazem umas obras estranhas. Fazem, por exemplo, rampa de acessibilidade que não dá para lugar nenhum, dá para um muro, já viu dessa? Tá lá aquela rampa de acessibilidade, dá num muro, já viu? E às vezes, ou estradas que não vão para lugar nenhum, e às vezes dá uma impressão que a igreja, não digo nós, mas num todo, assim, às vezes vive mais ou menos assim, porque fala para o jovem, né? Não seja promíscuo, case virgem, guarde a sua sexualidade e faz promessa e ele vai subindo a rampa e quando faz a rampa dá no muro, porque daí casa e acabou. E não é para ser assim. Isso está errado. Isso está errado. Porque a lógica do diabo é o quê? Solteiro, vai para cima, casou, parou tudo. Era assim que se vivia no Egito. E quando eu digo Egito, eu digo a velha vida, antes de se converter. É assim que as pessoas vivem, as pessoas não convertidas. Elas tocam o terror quando são solteiras e aí casa, acabou. Máximo um ano ali, primeiro ano e depois acabou. E você acha que isso é Canaã? Isso aí é uma casa no deserto. Aí tem gente que implementa a casa. Não rola no casamento e começa a fazer uma Dubai no deserto, porque aí insere lá dentro pornografia, insere fantasias, insere lá perversidades, alguns, infelizmente, aqui acredito que não, até terceiros. E não é isso o plano de Deus. O plano de Deus é que você saia do Egito, saia da velha vida, saia da promiscuidade, da perversidade. Você atravessa aquele deserto de transformação e você chegue na terra prometida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ser esse povo, meu querido. Nós precisamos ser esse povo curado. Precisamos ser esse povo restaurado. Então, deixe de ser orgulhoso. Deixe de ser orgulhoso. Sabe,
Para quem você já pediu ajuda? Porque eu não conheço a realidade de todos vocês, mas na média dos cristãos, como eu disse, me parece que boa parte dos cristãos vive uma vida íntima frustrada. Boa parte das mulheres nunca atingiu o ápice daquilo que poderia ter atingido. E aí os maridos ficam que nem uns bobões pressionando. E elas desconhecem a realidade. Não é para ser assim. Pastor, do que você está falando? Estou falando que nós temos que ter humildade de procurar ajuda. Humildade de procurar ajuda. Tem pessoas que estão frustradíssimas, problemas em casamento complicadíssimas, mas nunca abriram o seu coração a respeito dessa frustração com ninguém. Com ninguém. Nunca abriram o coração com ninguém. Talvez para os machões, você se sinta aí, né, ameaçado, o que vão pensar de mim? Quando o pastor Samuel me discipulava, eu como solteiro, abria meu coração para me ajudar a viver em santidade. Pastor Mário depois me discipulava, pastor Lúcio também, depois pastor Mário me discipulava, a gente casou, falava para ele das minhas dificuldades, pedia ajuda. Pastor Wagner depois falava minhas dificuldades, pedia ajuda. Pastor Otávio me discipula hoje, fala das minhas dificuldades, peço ajuda. E por que você fica com vergonha de pedir ajuda? Ah, vão achar que eu sou menos homem. Será? Por você estar querendo ter uma vida melhor para a sua família, vão achar que você é menos homem? Pastor, isso não é coisa de falar na igreja, então vamos falar onde? Se a gente não falar dessas coisas uns com os outros, entre irmãos, nós vamos buscar ajuda para sarar os casamentos aonde? Você entende? Deus quer que você tenha uma vida saudável. Deus quer que você e o seu cônjuge sejam felizes. Deus deseja curar essa área da sua vida. Amém? Talvez você está precisando de uma ajuda de um especialista, de um psicólogo, de um urologista, de uma ginecologista. Vai atrás, meu irmão. Vai atrás. Porque o desejo de Deus para você não é que você fique fazendo puxadinho no deserto. O desejo de Deus não é que você construa uma Dubai no deserto. O desejo de Deus é que você, até nessa área, chegue na terra prometida. Em nome de Jesus. Amém? Tenha esse coração aberto. Depois, durante a semana, vai lá no missões.org, que tem muito mais coisa escrita aqui que eu não vou ler hoje, tá? Mas acessa lá e leia o texto, tem muita coisa que vai ajudar você, vai edificar a sua vida a respeito disso tudo, amém? Tem casais que ficam só um jogando a culpa do outro. Mas é estranho porque isso é algo que só dá para fazer em dois. E como é que a culpa vai ser de um só, né? Geralmente os dois têm culpa e os dois precisam trabalhar juntos para atingir a solução. No começo, todo mundo deu risada, brincou, aí agora ficou todo mundo quietinho. É difícil falar essas coisas. Mas nós, como corpo de Cristo, precisamos ser o povo mais satisfeito dessa terra, nessa área também. Amém, queridos? O que mais, pastor? Muda de assunto. Estou ficando vermelho. Finanças. Outra área. Muitos cristãos enfrentam lutas, dificuldades. E por quê? Porque se tornam espelho daquilo que já viviam no mundo. Qual era a realidade que vivia antes de se converter? Só atravessou o mar, mas continuou pensando sobre recursos, bens e finanças do mesmo jeito. Só atravessou, só fez o espelho. Mas Deus não chamou você para ser espelho, Deus chamou você para ser sal e luz. Amém? Não é para você refletir como são as coisas lá fora. É para você ser luz. É para você mudar seu mindset, seu jeito de pensar e estabelecer uma nova realidade. Amém? Você precisa buscar em Deus agora substituir esse pensamento. E como isso acontece? Arrependimento, confissão, supervisão e substituição. Você pede perdão a Deus, diga: Senhor, eu estava administrando os meus recursos de uma forma mundana. A palavra diz que nós a ninguém deveis nada, e eu estou cheio de dívida, Senhor, me perdoa por isso. E aí você começa a dizer: Senhor,
Quem pode me ajudar? E de repente você encontra talvez um irmão de confiança. Olha, quando um discípulo tem coragem de pedir ajuda para a sua vida sobre a área financeira, o cara está num nível de discipulado bem legal. Porque pelo que eu tenho visto, essa área às vezes é mais difícil da pessoa ter a humildade de pedir ajuda do que a área anterior. Que a área anterior, a galera até fala meio na brincadeira, pois é. Mas finanças, o pessoal sai de fininho, né? Deus também quer restaurar a sua vida financeira. Não estou falando de riqueza e pobreza. Eu estou falando de princípios do reino. A maneira de Cristo de olhar para essas áreas da vida. Pastor, mas eu me feri. Sim. Desde Judas Iscariotes até hoje, escândalos acontecem. Mas eu creio que ainda existem pessoas saudáveis. Passa o filtro, irmão. Não conversa sobre esse assunto com gente que você não confia. Não conversa sobre esse assunto com gente que não tem o jeito de pensar da palavra. Mas quando você encontrar alguém que vive de acordo com a palavra e você confia nessa pessoa, caminhe junto, peça ajuda para que você seja curado, restaurado e tenha sua vida transformada nessa área também. Amém? Só a título de exemplo. Rompa o orgulho. Mas o que vão pensar de mim se eu viver abaixo do meu padrão? Olha, o que vão pensar de você se viver abaixo do padrão que você está acostumado, eu não sei. Eu sei que o SPC ou o Serasa vão escrever lá no sistema. Se você continuar vivendo num padrão acima do que você pode. Qual é o padrão que você pode? Você acha ali, beleza, tranquilo. Mas eu queria melhor, então acha um jeito de conseguir subir. Mas não viva algo que você ainda não pode. Amém? Mas todo mundo tem aquele objeto, aquela calça, todo mundo tem, mas como dizia já sua mãe, você não é todo mundo. Mas eu tenho que ir naquele rodízio porque eu também sou filho de Deus. Desde que depois você não faça rodízio de boleto para ver qual paga, né? Esse mês é água, outro mês é luz. Se dá, dá. Se não dá, não dá. Pronto. Amém? O cristão, ele vive a nível de contentamento. Mas se o meu filho não tiver tal coisa, ele vai ser excluído da roda dos amiguinhos. Eu te garanto que ele vai ficar muito mais feliz se ele tiver pai e mãe morando junto, do que se por causa de dívidas vocês brigarem. Isso machuca mais ainda o coração dele. Amém? Último exemplo de áreas onde o orgulho atrapalha tanto e faz com que a gente, às vezes, queira morar no deserto em vez de caminhar na cidade, direção de Canaã. Saúde. Deus faz milagres aqui. Glória a Deus. Deus faz muitos e a gente também não tem nada contra médico. A gente ora e o Senhor cura. A gente vai no médico, o médico nos ajuda, tudo beleza. Mas nem por isso dá para a gente viver aloprado por aí, sem cuidar da nossa saúde. E tudo que você faz para o seu corpo é uma semente que vai gerar uma colheita depois. Talvez hoje você olhe ao redor e diga assim, não, mas a gente mete o louco e está tudo bem. Sim, porque essa é uma igreja de jovens. E aí está tudo bem, mas se você continuar com esse estilo de vida por mais 10, 20, 30 anos, o que vai ser de você? Então, pelo menos ame seus filhos e não dê trabalho para eles. Se cuide, para que eles não tenham trabalho depois que você se cuide, ame eles. Amém? Lá do Egito, vivia de fast food. Mas eu gosto. É que eu gosto dessas coisas. Deixa eu te contar uma coisa. Quando o povo hebreu saiu do Egito e foram para o deserto, Deus trabalhou o paladar deles. Não, pastor, tu está de brincadeira. Deus mudou o jeito deles se alimentar. Como assim, pastor? Eles começaram a reclamar de saudade da comida lá da escravidão. Eles queriam a comida do Egito e não queriam o pão que caía do céu, não queriam a carne que caía do céu, não queriam a água que Deus fazia brotar da rocha. O que eles queriam comer? Comida do Egito. Olha só que interessante. Deus trabalha no paladar deles e quando chegam em Canaã, Deus trabalha de novo. Terra que mana leite e mel. Você entende? Deus trabalha. A conversão também precisa libertar a tua saúde, querido.
precisa também trazer uma transformação na sua vida para que você não atente contra o templo do Espírito Santo. Amém? Tem muita coisa que Deus quer fazer para você. Você tem que caminhar até Canaã ainda, meu irmão. Se você quiser ficar morando no deserto, aí você come o que você quiser. Não precisa caminhar longe. Mas se você quiser ir para Canaã, meu querido, tem que caminhar. Amém? Meu Deus do céu. Nós falamos só dessas 4 áreas: família, sexualidade, finanças, saúde, para mostrar como o orgulho é o que nos leva a construir torres no deserto ao invés de caminhar na direção de Canaã. Quando Nimrod e o povo de Babel resolveu fazer algo que os tornasse memoráveis, eles fizeram o quê? Uma grande torre. A maior torre da terra. Eles levantaram naquele lugar para que seu nome fosse célebre. Tem gente, querido, indo para o deserto levantar a torre. Mas Deus te diz: levante a tenda, recolha a tenda e caminhe na direção de Canaã. Deus diz para essa igreja, querido, nos momentos que estamos criando estruturas sólidas sem ter chegado em pontos onde Deus queria que chegássemos, e Deus diz: levante a tenda, porque não é aqui lugar de fazer casas. Marche na direção de Canaã. Amém? Parece que para Deus foi muito mais fácil tirar os hebreus do Egito do que o Egito de dentro dos hebreus. Uma coisa é se converter, outra é se tornar a pessoa que Jesus sonha que você seja. Porque se converter é de graça e instantâneo. E transformação é um processo que exige esforço, perseverança, dedicação. A salvação ela é de graça, ela é um presente que você ganha, mas o fruto é resultado de um relacionamento que você desenvolve com o Espírito Santo de Deus. Jesus se apresenta como o caminho, porque a vida cristã é uma jornada, ele não se apresenta como um ato. Ele se apresenta como o caminho, porque a vida cristã é uma jornada de transformação diária. Parafraseando o físico lá, o Newton, todo corpo tem a tendência de se manter no seu mesmo estado de inércia ou movimento, a não ser que uma força incida sobre ele. A tendência da pessoa é ficar parada onde ela está. E eu espero hoje ser canal da força chamada Espírito Santo de Deus, que não é força, é uma pessoa, mas que ele incida sobre você e faça você sair desse lugar de inércia que você está. Faça você sair desse lugar de marasmo, de paradeira, esse lugar que você está parado, não está se movendo, porque o Senhor deseja colocar você em movimento. Porque Deus é amor, meu querido, e amor é verbo. E verbo se conjuga, verbo se movimenta. Deus não está parado. Jesus disse: eu trabalho, meu Pai também trabalha até hoje. O Senhor nos chama a marchar. Amém? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Verdadeiro paraíso, meu irmão, é o centro da vontade de Deus. Lute pela transformação do seu casamento, lute pela transformação da sua vida íntima, lute pela transformação das suas finanças, lute para viver uma vida cristã vitoriosa na sua saúde. Estamos indo para o fim. Você sabia que é possível ficar satisfeito e desnutrido? Imagine uma pessoa que ela quer botar o shape em dia. Ela começa a ir na academia e ela começa a treinar demais. Ela começa a treinar muito. E quando ela chega em casa, ela come 15 cacetinhos. E aí no outro dia ela volta e malha e treina. E o que ela come de novo? 15 pãozinhos de novo. E aí você pergunta para ela: mas o que você come no seu dia a dia? E ela te conta o seguinte, ela diz: não, eu estou fazendo uma dieta, o que você come é todo dia só pão francês e água. Todo dia. E estou malhando que eu vou dar um trato no shape. Essa pessoa vai ter energia. Essa pessoa vai ter disposição por um tempo. Mas vai chegar uma hora que ela vai estar desnutrida. Vão faltar nutrientes para ela. E cada vez que nós paramos de caminhar na direção da vontade de Deus, cada vez que nós paramos de caminhar na direção de Canaã, e enchemos o bucho com outras coisas, e nos estabelecemos no deserto, a gente pode até ficar com a barriguinha estufada, mas a gente nunca vai ficar satisfeito de verdade. Nunca vai ficar nutrido de verdade. Amém, querido? E é esse o desafio que eu tenho para você.
você caminhe na direção de uma vida cristã vitoriosa. E não fique numa grande metrópole no meio do deserto. Vá atrás, caminhe na direção daquilo que Deus tem para você. Aquele povo preferiu a comodidade de receber do que a magnitude do dar. Eles preferiram ficar no deserto, onde a bênção caía em cima deles, caía pão do céu, caía carne do céu, saía água da rocha. Eles estavam achando mais conveniente, não pela sua fala, mas pelas suas atitudes, ficar ali, do que caminhar para Canaã, onde eles iam ter que carpir o lote. Do que caminhar para Canaã, onde eles iam ter que fazer alguma coisa. Porque às vezes, pense nisso, viver a vontade de Deus, às vezes não, muitas vezes, é mais desafiador e mais difícil do que fazer uma casa no deserto. Aquele povo preferiu aquela esterilidade do assistencialismo do que a fertilidade do trabalho. Enquanto Deus queria dar para Abraão uma descendência que abençoasse toda a terra, aquele povo queria receber toda a bênção da terra sobre eles. Percebe a diferença? Deus queria que eles fossem para Canaã e vivessem uma vida espetacular, a ponto de que os povos dissessem como são maravilhosos, eu quero seguir o Deus deles. Mas eles queriam só ficar ali no desertinho, recebendo milagres sem precisar fazer nada. Porque, afinal de contas, quando o ego é maior do que a missão, o fracasso é certeiro. Quando o desejo do seu próprio conforto é maior do que o vislumbre daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, querido, o fracasso está muito perto de acontecer. Então saia da inércia. Comece a se mexer, se torne alguém disposto a aprender. Enquanto os orgulhosos não conseguem aprender nem com os mestres, Jesus disse que nós tínhamos que aprender com as crianças. Uma pessoa humilde consegue aprender com qualquer um. Quando a gente para de aprender, a gente para de crescer. A verdade é que tudo que para de crescer é porque já começou a morrer. O que é o envelhecimento? A multiplicação das nossas células diminui e as cópias delas começam a ficar não precisas. O que se multiplica vive e cresce. O que para de se multiplicar envelhece e morre. Deus chamou você para crescer e multiplicar e encher a terra. Seja com filhos naturais, seja com filhos espirituais. A vida é assim. As células são assim. Aquela célula que não trabalha, não corre atrás de crescer e multiplicar, ela tem a tendência de diminuir e fechar. Querido, até o universo é assim. A própria termodinâmica diz que todo o universo funciona na razão da entropia, que é caminhar do mais organizado para o mais desorganizado, a não ser que uma força impeça isso. E essa força é Deus. Deus é o que segura o universo junto, do qual senão ele se desmancharia. Deus, querido, está sobre a sua vida, colocando as coisas em ordem. Amém? Meu Deus do céu. Se você não se esforçar para chegar em Canaã, você pode ter uma surpresa e se dar por conta um dia de ter acordado de volta no Egito. Pastor, mas você não disse que aqueles ali que não conseguiram chegar em Canaã, ficaram morando no deserto, que muitos deles foram para o céu? Muitos deles foram para o céu. Mas teve alguns que gostavam tanto da escravidão, gostavam tanto do mundão, que o chão se abriu debaixo deles e eles caíram vivos para a morte. Porque quem parou de crescer já começou a morrer. Quem não está caminhando na direção de Canaã, está caminhando na direção de volta para o Egito. 1 Samuel 15, 23 diz: a obstinação é como a idolatria. Sabe o que tem em comum entre o orgulhoso, o soberbo, o obstinado? O Deus deles. Sabe como é que é o nome do Deus deles? Ego. Por isso
que a obstinação é um tipo de idolatria. Porque o Deus é Ele mesmo. Só Ele que sabe, só Ele que está certo. Não abre o coração com ninguém, não precisa de ajuda de ninguém. Ele é o próprio Deus. Por isso, a obstinação é idolatria. Não seja obstinado. Peça ajuda. Aprenda. Se abra para o novo de Deus na sua vida. Caminhe para a próxima estação. Sabe por quê? Canaã está logo ali. Canaã está logo ali. Ah, meu querido. Esse teu casamento tem jeito e Deus quer transformar ele. Essa tua vida íntima tem jeito e Deus quer sarar ela. Tua vida financeira tem solução e Deus quer restaurar. Tua saúde tem jeito e Deus quer restaurar. Qual área da sua vida você hoje percebeu que você andou montando uma barraquinha no deserto? Talvez você até levantou um grande prédio lá no deserto. Mas hoje você se deu por conta, eu não quero mais morar no deserto. Eu quero caminhar para Canaã. Peça ajuda ao Ministério de Louvor. E eu queria convidar você a fechar os teus olhos para que nada te distraia nessa noite. Para que você reflita nessa palavra que você ouviu. E se você pode, se coloque de pé para que você não seja tomado de sono, de cansaço. O que você está construindo, querido? Você está caminhando para Canaã ou você está levantando uma verdadeira Dubai no meio do deserto? O melhor lugar é o lugar que Deus quer que você esteja. O melhor lugar não é onde você acha que é. O melhor lugar é onde Ele quer que você esteja. Aonde você estacionou na sua vida cristã, meu irmão? Por que que você parou? Por que você parou? Deus não chamou você para parar, meu querido. Deus chamou você para conquistar a terra prometida. O que que você está construindo nesse deserto? Pastor, é que eu estou com medo. O que que vão pensar se eu tirar a pedra? Eu não sei o que que vão pensar se tirar a pedra. Eu sei que se você não tirar a pedra, Jesus não vai chamar Lázaro para fora. Ei, meu irmão, levanta essa tenda. Levanta essa tenda. Levanta essa tenda, porque Deus não mandou você parar ainda. Levanta essa tenda e marche, meu irmão. Eu sei que às vezes é mais cômodo a gente deixar a vida do jeito que está. Parece que em alguns momentos da nossa vida a gente encontra um ponto ali de estabilidade. Sabe quando você está com aquela dor nas costas e você vai se ajeitando ali no sofá, você sabe que o sofá está ruim, você vai se ajeitando até que diz assim, aqui não dói. Mas você sabe que você está todo torto e quando levantar vai estar doendo mais. Mas naquele momento parou a dor. E algumas pessoas fazem isso na vida. Elas sabem que o lugar que elas estão vai machucar mais elas. Mas elas continuam. E acham um cantinho que não dói, ficam ali. Só estão jogando sofrimento para frente. Mas o problema não resolvido e jogado para frente, ele corre juro e volta pior. Está na hora, meu irmão, de levantar a sua tenda. Está na hora. Porque quando Moisés falou àquele povo em nome de Deus, dizendo, Deus disse para ele, diga ao povo que marche, e abriu o mar. Quando que ele mandou parar? Meu irmão, não era só para atravessar o mar, eles precisavam marchar até Canaã. E às vezes nós só lembramos que Deus mandou marchar. Sair do mundo, se converter, ser batizado. Mas e aí, depois? Depois você tem 40 dias para ir de lagarta até borboleta. No caso deles foi prolongado, 40 anos. Não é isso que Deus quer para você. Deserto não é lugar de morar. Deserto é lugar de transformação. Esse orgulho travestido de vergonha, esse orgulho fantasiado de vergonha,
está impedindo você de desfrutar do que Deus tem para ti. Como se fosse uma mãe que, com medo da dor de parto, fica segurando a criança no ventre. Para com isso, meu irmão. Isso pode fazer mal para a criança e para você. Deixa a criança nascer, mas vai doer. Mas se ela não nascer, pior. Levanta a tenda, mas eu vou ter que levantar de novo mais à frente, mas é melhor do que ficar morando nesse deserto. Há uma força que incide sobre você hoje, alterando o curso da sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus está soprando você e mudando a sua direção agora. Não faça como lá na Torre de Babel. Não faça como esse povo. Caminhe na direção do novo de Deus na sua vida. Quero convidar você a rasgar seu coração diante de Deus. Se você quiser, você pode começar a vir aqui à frente, seja de pé, seja ajoelhado, mas você pode começar a vir como um sinal, como um símbolo de que você está dizendo: Deus, eu não quero mais ficar morando no deserto. Eu não quero mais essas barraquinhas no deserto. Eu não quero mais essa cidade no deserto. Eu não quero mais essa torre no deserto. Eu quero mais é caminhar para Canaã. Vem cá. Você que quer se rasgar diante de Deus e dizer: chega disso, eu me arrependo, Deus. Me perdoa, Jesus, pelo orgulho. Me perdoa pela soberba. Me perdoa pela altivez. Me perdoa porque eu não procurei ajuda nessa área da minha vida. Pode vir bem para frente para dar mais espaço para os que estão chegando. Se você quiser, pode se ajoelhar diante do Senhor, porque não sou eu que vai trazer a sua cura. É você confessando a Jesus Cristo e o Espírito do Senhor ministrando sobre a sua vida. Rasgue-se diante dele, rasgue-se em choro, rasgue-se em oração. Abra sua boca, confesse os seus pecados a Ele. Diga: Senhor, Senhor, eu quero mudar de vida. Senhor, eu já não quero mais ser o mesmo. Eu quero mudar, eu quero ser transformado. Abra sua boca, abra seu coração. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Volta para Cristo. Meu querido, volta para Cristo. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Volta para os caminhos do Senhor. Pastor, mas eu não estava desviado. Mas então volta para aquele lugar de intimidade da onde você nunca devia ter saído. Volta para aquele lugar de proximidade.
adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, curando multidões, eu te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu Se por um lado você pode ter ficado preocupado, assustado, sim, a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas o mesmo Deus diz que concede graça aos humildes. Quero te contar uma coisa. Eles saíram do Egito, eles eram batizados naquele mar, e eles tinham 40 dias, era o período que deveria levar uma caminhada normal. 40 dias para tirar o Egito de dentro deles, para tirar a escravidão de dentro deles. Mas antes de entrar em Canaã, eles tinham um rio para atravessar. E aquele rio, antes de entrar na vida cristã vitoriosa, aquele rio é representado pelo batismo no Espírito Santo. Antes de entrar no centro da vontade de Deus, passava pelo batismo no Espírito Santo. Era uma caminhada no deserto, onde o foco era receber milagres para crer, e purificar e tirar de dentro de si o errado. Quando passava pelo rio Jordão, o batismo no Espírito Santo, o foco era encher dele. No deserto o foco era receber para crer, do outro lado era realizar para que os outros creiam. No início da caminhada,
O Senhor manifesta os milagres dele sobre a tua vida para que você creia, mas em seguida ele te batiza com o Espírito Santo para que você realize o milagre na vida dos outros e eles creiam. Você que decidiu caminhar na direção da terra prometida, atravesse o rio, porque para viver o centro da vontade de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque para conseguir abandonar de vez aquele deserto, não adianta apenas tirar a mente de escravo, é preciso colocar a mente de filho. Você tira a mente de escravo e coloca a mente de filho, sendo cheio do Espírito Santo. Por isso seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Por isso chame pelo Espírito Santo nessa noite. Por isso deixe que os dons e o poder de Deus se manifestem na sua vida, porque essa é a vida cristã vitoriosa, a vida do Espírito. Sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Peço ajuda aos nossos obreiros, pode ficar assim como você está. Quero pedir ajuda aos nossos obreiros, os nossos líderes de ministério, líderes de célula. Você fique atento, eu vou pedir para algumas pessoas levantar a mão. Eu queria pedir que fosse um obreiro perto de cada pessoa que levantar a mão, tá? Pastor, quem você vai pedir para levantar a mão? Você que quer dizer assim, eu não quero ir embora daqui hoje sem receber uma oração. Levanta a sua mão. Você quer que alguém vá aí do lado de você e ore por você? Levanta a sua mão, por favor. Vem, corre cá, obreiro, líder de célula, líder de ministério, pastor, vem cá. Vamos orar por essas pessoas. Levanta a mão, onde você está mesmo? Levanta a mão bem alto. Você que quer que alguém ore por você, por favor. Vamos lá, líderes de célula, vamos lá, obreiros. Vá até essa pessoa, pode ser aqui na frente, pode ser no meio das cadeiras. Não desista, levante a sua mão até que alguém ore por você. Por favor, não vá embora sem receber a sua oração. Vamos lá, todos os líderes de célula, líderes de ministério, vamos lá, gente. Cheguem nessas pessoas aí, vamos orar por elas, vamos abençoar a vida delas. Aleluia. Enquanto isso, o restante da igreja adora ao Senhor. Luz na escuridão, meu Deus.
Obreiros, eu estou vendo mais gente ainda com a mão de pé, tá, gente? Se você vê aí mais pessoas, líderes de cela, homens, mulheres, dá uma caminhada, dá uma circulada. Tem mais gente aqui na frente, tem mais algumas mulheres com a mão levantada ainda. Se você levantou, cansou e baixou, levante de novo, levante bem alto, dá uma chacoalhada nessa mão para ver. O pessoal vai até você. Se você vê alguém perto de você que não recebeu oração ainda, avise o líder de cela, diga: olha, aqui do meu lado tem alguém com a mão de pé. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te amamos. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de ser família, Senhor. Te pedimos que venha sobre nós a humildade e a fé. Humildade para abrir o coração. Humildade para rolar a pedra. E fé para crer que o Senhor vai ressuscitar as nossas vidas, nos conduzir para a terra prometida. Senhor, no nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor está movendo aqui. E nós cremos que é só o começo de uma grande obra que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Como igreja, Senhor, nós nos levantamos hoje, nós levantamos as tendas, Senhor, e decidimos marchar na direção da terra prometida, decidimos marchar na direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Pai, eu abençoo essas células, essa igreja, esse discipulado, em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra vai e produza resultado a 100 por 1 nessas vidas, em nome de Jesus. Nós encerramos o culto aqui, mas você pode ainda receber a sua oração, você pode ainda adorar ao Senhor com essa canção, mas que Deus te abençoe e te guarde. Vá na graça, na paz do Senhor Jesus.